A paz do Senhor, meus queridos e amados irmãos em Cristo Jesus. Estamos aqui para mais uma aula sobre a hermenêutica bíblica. E nesta aula, que é a aula de número 7, eu estarei aqui comentando aqui, dizendo que não injete pensamentos correntes dentro do texto bíblico. E estarei citando aqui vários exemplos, estamos aqui em uma sequência de aula e cada aula uma mais importante do que a outra. E então gostaria que você que talvez que não olhou as outras aulas anteriores, que faça uma análise, porque é uma sequência. E com certeza você só vai entender esta aula se você pegar a sequência das aulas anteriores. Muito bem. Eu sou o professor Claudine Santos, um dos diretores executivos Sola Scriptura, e nós temos aqui como o diretor-geral Jailson Gomes, e nós temos vários coordenadores, diretores, para juntos trabalhando para que esse grupo ele venha se tornar realmente um grupo eficaz, como sempre é. Mas vamos para a aula agora. Não injete pensamentos correntes dentro do texto bíblico. Queridos irmãos, as filosofias modernas ou atuais não devem ser usadas como base para interpretar ou a interpretação do texto bíblico, beleza? Então é importante você distinguir qual é o pensamento do teólogo quando ele vai expor a escritura. Então, ou ele é geocêntrico ou heliocêntrico. Então, tudo isto emana dependente da fonte que o próprio adquiriu. Então, um exemplo, a criação em 6 dias, como está em Gênesis, do capítulo 1, versículo 2, uma interpretação corrente e literal de Gênesis 1 e 2, mostra que Deus criou o mundo em 6 dias, de 24 horas. De 6 dias, ou seja, em 6 dias e um dia de 24 horas. Então, a palavra hebraica para dias é Yom, e quando acompanhada por um adjetivo numérico, um exemplo o quinto dia. Então nunca é usado, ou seja, de maneira figurada, isto é, sempre entendido de modo normal. Então, entretanto, queridos irmãos, com a crença crescente do evolucionismo, em uma terra antiga, alguns têm tentado interpretar os dias da criação não como literalmente dias de 24 horas, mas como longos períodos de tempo. Assim, 6 dias é apenas figurativos para um longo período de tempo, que pode incluir bilhões de anos. Um outro exemplo também, precisamos amar a nós mesmos primeiro, para depois amar os outros. Era uma pergunta que eu faço para vocês, como está em Mateus capítulo 22, do verso 39. Alguns na psicologia cristã têm deturbado essa passagem, ou seja, tensionando dizer que devemos aprender a amar a nós mesmos para amar a outros. Ainda nessa passagem, o amor próprio não é encorajado, mas presumido, porque nunca ninguém odiou a sua própria carne ou sua própria vida, como está em Efésios capítulo 5, do versículo 29. Uma outra questão também é que o ponto é que precisamos mostrar o mesmo interesse a outro, tal como naturalmente mostramos a nós mesmos, como em todos os aspectos. Como a gente vê aqui em Mateus, do capítulo 22, Jesus fala de 2 mandamentos: amar a Deus e amar ao nosso próximo. Não há um terceiro mandamento aqui, para amar a nós mesmos. Por uma questão de registro bíblico, não há mandamento nas escrituras para amar a nós mesmos.
por vezes aparece que a base do amor próprio vem mais da hierarquia de necessidades. Então, ao psicólogo Abraham Master do que a Bíblia fala, e a gente vê isso em todos os aspectos. Então, um outro exemplo, psicologia e a redefinição dos termos. Então, a influência da psicologia na igreja, ela tem conduzido frequentemente para uma deturbação de termos bíblicos e os seus significados. Um exemplo, o pecado. Então, um exemplo, note-se que a definição para o pecado é qualquer ato ou pensamento que rouba de Deus, ou tenta roubar o seu autoestima, uma coisa semelhante. Então o pecado, ele é o que, Claudinho? Ele é alvo, ele é transgressão, é roubar a autoestima da pessoa, enfim. Outra definição é inferno. O que é o inferno? Então é a perda do orgulho que naturalmente segue em separação de Deus. Então, a determinante e infalível fonte de nosso entendimento é que autorrespeito da alma. Então, o indivíduo, ele está no inferno quando ele perdeu todo o seu autoestima. Interessante isso. Então, o inferno, ele é um lugar aonde não tem a presença de Deus. Então, a ausência de Deus ali no inferno é distante, beleza? Então, quem vai para o inferno são todos aqueles que não foram encontrado o seu nome no livro do Cordeiro. Muito bem. Ser nascido de novo. O que significa para ser nascido de novo? Ser nascido de novo significa que devemos ser transformados de uma autoimagem negativa para uma imagem positiva, de inferioridade para o autoestima, do medo para o amor, da dúvida para a confiança. E é importante a gente entender esse aspecto. Muito bem. Então, queridos, evitar fazer dos fenômenos experiências na Bíblia regras para os dias de hoje. Inclusive, tem aquela caixinha da promessa. Toma muito cuidado. Vou repetir aqui. Nessa parte aqui eu quero findar essa aula. Evitar fazer dos fenômenos e experiências da Bíblia regras para os dias de hoje. Ou seja, em toda experiência, nem toda experiência que aconteceu na Bíblia é regra para hoje em dia. Precisamos ver o seu princípio da passagem e ensinado em outra parte. Se o que aconteceu para alguém nos tempos bíblicos é considerado regra para todos os crentes, e isto deve estar em harmonia com o que é ensinado em outras partes das Escrituras. Então, a interpretação bíblica básica que precisamos compreender. Um outro exemplo também, experiência de Moisés, de profetas e dos apóstolos. Quando a gente observa que Moisés já conhecia a glória de Deus, ele não havia visto, mas ele acreditou em Deus. Ele aceitou a revelação e tinha a vida, ele tinha algumas estranhas manifestações aqui e acolá. E no poder dele ele diz: rogo-te que me mostre a tua glória e deixa a ser manifestado. E essa deve ser a nossa posição. Sabemos que Deus está lá, em toda a sua glória. E a necessidade é que devemos ser ouvidos tal qual foi Moisés. A desejar a manifestação desta glória. E quase inconcebível, ou não, que alguns cristãos não devem ofertar a esta oração de Moisés. Entanto que Deus falou para Moisés: Moisés, fica
atrás da penha, fica atrás da rocha, que eu vou, Deus então ele passou, o vulto de Deus brilhou tanto que Moisés caiu por terra, porque a glória era grande demais. Queridos, nos oferece também aqui um outro exemplo de experiência na Bíblia que os crentes deveriam experimentar hoje em dia, a visão de Isaías, que do Senhor sentado sobre o trono. Quando a gente observa aqui em Isaías capítulo 6, do versículo 1 até o verso do número 7. Então a visão de João, de Cristo em Pátimos, como está em Apocalipse capítulo 1, o encontro de Saulo com Cristo na entrada de Damasco, como a gente observa aqui em Atos capítulo 9, a visão dos apóstolos de Cristo também transformado, melhor dizendo, diante deles no Monte da Transfiguração, como a gente observa aqui em Mateus capítulo 17. No que diz respeito também a experiência como essas, diz que nós nunca devemos esquecer que todas elas são possíveis ao indivíduo em qualquer tempo. Entretanto, homens como Moisés, como a gente vê aqui em Deuteronômio no capítulo 34, do verso 10 ao 22, Isaías e os apóstolos são homens ímpares, com ministérios ímpares. Então, a Bíblia ela não sugere que as experiências deles são normas para hoje. Em nenhum lugar a Bíblia ela nos ensina que a buscar experiências desses homens sem como regra básica. Então, veja bem, um outro exemplo é ressuscitando os mortos. Então, o fato de Eliseu e Pedro terem sido capazes de ressuscitar mortos, como a gente vê aqui em 1 Reis, do capítulo 17, como também vê em Atos aqui, do capítulo 9, do versículo 36 ao 43, não significa que Deus pretende que todos os crentes ressuscitem pessoas da morte. Então a Bíblia nunca diz que esse ato é regra para os crentes de hoje. Muito bem. Expulsar demônios. Expulsar demônio foi feito por Cristo e os apóstolos para validar as suas proclamações que o reino está próximo. Como a gente vê aqui em Mateus, no capítulo 10, do versículo 5 ao 8, como também no capítulo 12, do verso 28. Em nenhum lugar nas instruções à igreja é dito que os crentes expulsarem demônios. Muito bem, então a poligamia, Abraão, Jacó, Davi e outros tinham mais de uma esposa. Isso significa que a poligamia é aceitável como algo bom? Faço uma pergunta para vocês. Não é uma prática aceitável e muito embora Deus não os tenha condenado individualmente, pois tais práticas até onde os registros das escrituras diz respeito, sabemos que a poligamia está errada, porque Deus deu a Adão uma única mulher e disse: por esta razão o homem deixará o seu pai e a sua mãe e se unirá à sua mulher. Eles então se tornarão uma só carne, como está em Gênesis capítulo 2, do verso 24. E por quê? E porque numerosas passagens do Novo Testamento falam também da atividade conjugal como uma só esposa, como um só marido. Como a gente vê aqui em Mateus capítulo 5, do verso 27, como em 1 Coríntios capítulo 7, do versículo 2 ao 3, e a gente vai ver isso aqui também em Efésios capítulo 5, do versículo 22 ao 23, e em Colossenses, no capítulo 3, do verso 18 ao 19, como também em 1 Tessalonicenses, do capítulo 4, do versículo 3 7. Então, queridos, fico aqui com essa aula muito, mas muito resumida, e até a próxima aula, se Deus nos permitir. Eu estarei aqui dando a sequência nessa aula, que é a aula 8. Não desprezes o texto dito como cultural,
simplesmente porque eles não aparecem se ajustar com os pensamentos da sociedade atual. E esta eu vou comentar com vários exemplos, como eu estou aqui comentando para vocês nesta aula. E citei vários exemplos e vai ser de muita importância. Vai um abraço do seu amigo hoje e sempre, Claudine Santos.